Olá, querido aluno, graça e paz da parte de Deus. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Mais um encontro como este, né, falando sobre filosofia, teologia, dogmática, nessa série de aulas sobre Kant e a crise do conhecimento de Deus. Bom, para a gente dar continuidade, eu vou só voltar um pouquinho onde nós paramos na aula passada, para a gente poder retomar o nosso raciocínio, né? Gente, mais uma vez eu estou com o meu computador há um bom tempo sem desligar a câmera, por alguma razão ela desabilita. Bom, no slide anterior, que é esse que está em tela, a gente encerrou com uma afirmação interessante, né? Que não pode ser assim digerida rapidamente. Nós chamamos de o grande terremoto, lembra? E isso aqui não foi só retórica, não, foi algo bem preciso, que Kant concluiu o seguinte, que nós não conhecemos a realidade em si, nós conhecemos apenas os fenômenos, lembra? A realidade enquanto ela aparece sob as formas a priori da sensibilidade sob as categorias de entendimento, ok? Ou seja, o sujeito transcendental ele estrutura a experiência. O númeno ele é inacessível à razão especulativa. Veja, nesse slide, Kant ele tira a consequência e a consequência é ao mesmo tempo o seguinte: uma salvação e um custo. A salvação para a ciência e o custo para a metafísica. É basicamente isso. Eu quero que vocês aqui percebam o seguinte, que não se trata de um mero balanço contábil filosófico, né? Trata-se aqui de uma reorganização, melhor dizendo, completa do mapa do conhecimento ocidental, né? E com ele o lugar da própria teologia. O que eu quero dizer com isso, gente? Para entender por que Kant, meio que, entre aspas, aí, tá, salva a ciência, a gente tem que recordar rapidamente o problema que ele herdou de Hume. Vamos lembrar? Hume havia mostrado algo aparentemente simples, porém perigoso. Ou seja, que quando a gente observa os dois eventos, por exemplo, quando nós observamos dois eventos, digamos, lembra lá do exemplo da bola de bilhar? Quando nós observamos uma bola de bilhar atingindo outra, o que a gente percebe? Nós percebemos o que? A sucessão temporal, a contiguidade espacial, tudo a gente percebe. A repetição frequente. O que a gente não percebe? Nós não percebemos, por exemplo, a necessidade causal. Como assim, professor? Nós não percebemos uma conexão metafísica entre causa e efeito. Isso a gente não consegue. A gente percebe apenas a regularidade, não a necessidade. E é aí que Hume vai concluir o seguinte, que a crença na causalidade não é um conhecimento racional necessário, é um hábito psicológico, um costume da imaginação. Agora, veja a gravidade desse argumento, porque se Hume estiver correto, a própria física newtoniana ela não vai passar de uma generalização indutiva, né? Sem fundamento necessário. A ciência vai perder seu caráter, enfim. Isso tudo a gente falou na aula passada. E isso não é apenas uma crise metafísica, a gente também deixou isso claro. Isso é uma crise da própria modernidade científica, porque Kant, ele leu Hume e me parece ter ficado assim profundamente abalado. Ele descreve isso quando ele fala, né, que Hume despertou ele do sono dogmático. O sono dogmático era o que? Era o racionalismo de Leibniz, ou Wolfiano, que era dominante nos seus dias. A crença de que a razão pura ela podia, por uma simples dedução, construir a metafísica e aí alcançar Deus e fundamentar a ciência. Hume quebrou tudo isso aí. E Kant percebeu. E ele percebeu o seguinte: se eu não responder Hume, o próprio ministro da Ciência Universal vai desmoronar. E veja, pessoal, a solução que Kant vai dar é interessante. A resposta de Kant é uma das assim, maiores viradas, né, da história da filosofia. Kant concorda com Hume em um ponto, pelo menos. A causalidade não é dada na experiência. Nós não percebemos a necessidade causal como percebemos, por exemplo, uma cor, um som. Mas Kant vai discordar da própria conclusão de Hume, porque para ele a causalidade não é um hábito. A causalidade é uma categoria a priori do entendimento.
E o que que isso significa? Significa que a mente humana ela não recebe passivamente o mundo, ela estrutura ativamente a experiência. Assim como, assim como espaço e tempo são formas da sensibilidade, para Kant, as categorias como causalidade, substância, unidade, etc., são, na verdade, conceitos puros do entendimento. Ou seja, elas não vêm da experiência, elas tornam a experiência possível. Portanto, quando a ciência afirma que todo evento tem uma causa, ela não está fazendo uma generalização empírica provisória. Ela está aplicando uma condição transcendental da própria experiência objetiva. Nós não podemos não pensar causalmente. A causalidade, pessoal, ela é uma regra constitutiva do mundo fenomênico. E com isso, Kant acredita ter resolvido, por exemplo, o problema de Hume. A ciência está salva, a física newtoniana, salva aqui com muitas aspas, né? A física newtoniana mantém ali sua universalidade e necessidade, e a própria matemática permanece segura. Agora, observe a jogada, pessoal. Para salvar a ciência, Kant ele vai fazer algo é, praticamente paradoxal. Ele vai fazer. Por quê? Ele limitou o conhecimento do fenômeno. O que que ele disse? As categorias valem apenas para aquilo que pode aparecer na experiência possível. E isso significa o quê? Lembra que causalidade, ela organiza fenômenos. Mas sim, ela organiza fenômenos, mas não podemos aplicar causalidade legitimamente para além da experiência possível. Significa também que substância, por exemplo, o que que ela faz? Ela estrutura a percepção de objetos empíricos. Mas nós não podemos inferir substância numênica, seja da alma, seja de Deus, ok? Então, assim, é, e necessidade, por exemplo, significa que a necessidade ela opera dentro do campo fenomênico, mas a necessidade ela não pode projetar, a gente não pode, por exemplo, projetar necessidade metafísica para além do mundo da experiência. Isso vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? A metafísica clássica, aquela que pretendia, por meio dessas mesmas categorias, alcançar Deus, a alma, o fundamento absoluto do ser, ultrapassou de forma ilegítima os limites da razão. Por isso que eu digo que Kant ele não diz que Deus não existe. Ele diz que a razão teórica ela não pode conhecê-lo como objeto. Kant não vai dizer que a alma é ilusória. Diz que não temos intuição intelectual da alma como substância simples, imaterial e mortal. Entende? Então, em nenhum momento Kant vai dizer, por exemplo, que o mundo não tem fundamento. Ele simplesmente vai dizer que a razão especulativa não pode decidir sobre a totalidade do cosmos sem cair nas famosas antinomias. Ou seja, a ciência ela é preservada ao custo da própria metafísica, percebe? Então assim, é por isso que está aqui no- que eu deixei aqui escrito que o custo foi alto. Entendeu? Então, na aula de hoje, por exemplo, ó, ele está salvando a ciência ao custo da metafísica, pessoal. Entende? A metafísica clássica, aquela que pretendia, por meio dessas mesmas categorias que eu falei aqui, alcançar Deus, alcançar a alma, o fundamento absoluto de ser, né? Não dá, não dá. Agora, a gente tem que perguntar, o que que isso significa para a gente, como teólogo, teólogos reformados especificamente. Não uma teologia que, assim, o que isso significa para a gente? Não uma teologia que se apoia na metafísica racionalista, nada disso, não estou falando isso. Mas eu me refiro a uma teologia que, desde Calvino, Bavinck, Kuyper, sempre afirmou que a criação revela Deus objetivamente, né? A razão humana
embora caída, ela não é ontologicamente cega nesse sentido. O senso divinitatis é real, entende? Kant vai deslocar esse edifício sob pressão. Por quê? Porque se as categorias da causalidade, da substância e da necessidade valem apenas para fenômenos, então qual é a consequência? A inferência causal do mundo para Deus vai se tornar o quê? Epistemologicamente problemática. A gente tem que concordar que vai. O próprio argumento da contingência perde sua força demonstrativa. E aqui, minha gente, muitos teólogos modernos entram em pânico. Alguns, como os liberais, eles abandonaram a metafísica e refugiaram-se aonde? Na subjetividade da experiência religiosa. Outros, como os próprios racionalistas tardios, tentaram ignorar Kant e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas a teologia reformada, ela faz algo interessante. Homens como Bavinck, Van Til e outros, né? Bavinck, por exemplo, ele não tenta simplesmente restaurar a metafísica pré-crítica. Ele reconhece a força da crítica kantiana, sim, ele reconhece isso contra a autonomia da razão, mas Bavinck vai insistir, né? Deus é incompreensível, mas ele não é incognoscível. A revelação, tanto geral quanto especial, torna o conhecimento verdadeiro e o conhecimento verdadeiro possível. Ou seja, o problema não é que a criação não revele, o problema é que o homem caído suprime a verdade em injustiça. Ou seja, Bavinck mantém a objetividade da revelação sem cair no racionalismo metafísico. O Van Til, ele meio que faz uma apropriação ainda mais radical da pergunta transcendental, por exemplo. Ele reconhece, assim, ele reconhece que assim, Kant estava certo quando ele pergunta pelas condições de possibilidade do conhecimento, mas Kant erra ao localizar essas condições no sujeito autônomo. Para Van Til, a verdadeira condição transcendental é o Deus Trino, Criador, sustentador e sustentador do cosmos. Ou seja, sem o Deus da Escritura, a inteligibilidade do mundo, a estabilidade da lógica, a validade da causalidade e, claro, gente, a própria possibilidade da ciência vai se tornar misteriosa. Entende? O Antione não está rejeitando essa pergunta transcendental, ele está batizando ela, por assim dizer, né? Então, veja, agora eu preciso que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês percebam, pessoal, que a teologia reformada, pós-kantiana, ela não é ingênua. Ela não tenta simplesmente voltar a Tomás de Aquino, a Leibniz ou Agostinho. Ela está enfrentando Kant, reconhecendo onde ele tem razão e respondendo onde ele erra. Né? Assim, todo pensamento teórico, pessoal, pressupõe compromissos religiosos últimos. O pensamento kantiano, ele é, na verdade, uma absolutização da razão teórica, uma idolatria. A filosofia reformada, ela deve partir não da autonomia do sujeito, mas da criação, da queda, da redenção. Agora, eu preciso que vocês guardem isso aqui. Kant escreve a Crítica da Razão Pura, né? Algo assim, ele desenvolve algo como eu tive que negar o saber para dar lugar à fé. Gente, essa frase, ela é muito mal interpretada. Muitos leem como se Kant estivesse dizendo a razão é inútil, a fé é um salto irracional. Não entendo dessa forma. O que Kant está dizendo é o seguinte: limitei o conhecimento teórico, mostrei a razão especulativa, e mostrei falando o quê? Que ela não pode alcançar o transcendente. Exatamente para quê? Para que a fé não fosse sufocada pela pretensão dogmática da ciência ou da metafísica. Para Kant, a fé não é cega, ela é confiança moral naquilo que a razão prática postula. Deus, liberdade.
e imortalidade. Agora, um teólogo reformado vai dizer o seguinte: isso é insuficiente. O Deus de Kant é um postulado moral, não o Senhor que se revela na Escritura. A fé kantiana é uma fé na moralidade, não na fé em Cristo, no Cristo crucificado e ressurreto. Mas a estrutura é importante para a gente, porque Kant entendeu algo que muitos iluministas não entenderam. A ciência não pode se preencher todo o espaço da razão. Há questões, né, as últimas questões, que a ciência ela não responde. E ali, nessas questões, a fé, mesmo que a fé moral de Kant, ela vai encontrar o seu lugar. Por isso, pessoal, depois de Kant, a pergunta central da teologia não é mais quem é Deus. A pergunta vai ser como Deus pode ser conhecido se o nosso conhecimento ele está limitado, por exemplo, ao fenômeno. E é a partir daqui que a teologia moderna vai bifurcando, né? O Schleiermacher vai dizer que a metafísica vai entrar em colapso, a religião ela deve ser reconstruída na consciência subjetiva, né? No sentimento de dependência absoluta. O Calbart não. Calbart vai dizer, não, Deus não é produto da consciência religiosa. Deus é conhecido porque Deus fala, né? A revelação é a única via. O Van Til vai dizer, bom, Kant estava até certo em perguntar pelas condições transcendentais, mas ele erra quando ele coloca isso no indivíduo, no sujeito. Condição transcendental não está no sujeito, é o Deus Trino. Então veja, veremos cada uma dessas respostas daqui para frente, pessoal. Mas por agora, ficamos com a consciência alerta, né? Kant não é um inimigo exatamente a ser simplesmente refutado. Ele é, na minha opinião, um interlocutor que acaba nos forçando a perguntar qual é o fundamento do nosso conhecimento de Deus. Entende? Porque se a razão autônoma não alcança o céu, e ela não alcança, então a teologia precisa ser cada vez mais teologia da revelação. E isso, meus queridos alunos, é uma agenda para todo o resto do nosso curso. Entende? Então, como eu falei, Kant aparece diante de uma crise monumental. Porque, de um lado, nós temos ali um racionalismo dogmático, né? Ou seja, sistemas metafísicos gigantescos, deduções especulativas, excesso de confiança na razão, e do outro lado a gente tem o empirismo cético de Hume, a causalidade sendo reduzida ao hábito, a necessidade sendo totalmente dissolvida. Kant olha para tudo isso e percebe se Kant estiver completamente correto, a ciência vai entrar, vai ruir. E por isso, é, sim, é por isso que Kant considera impossível. Ele considera isso impossível. Por quê? Porque a matemática funciona, gente. A física newtoniana, ela também funciona. Entende? Então Kant decide salvar a ciência, mas o preço dela é alto demais, sabe? O preço é muito alto. O preço é o que é? Ele salva a ciência dizendo que a universalidade e a necessidade ela não vem do mundo em si, ela não vem de lá. Elas vêm das estruturas transcendentais do sujeito, como eu falei anteriormente. E essa é a solução que ele vai dar. Ou seja, a mente. A mente que organiza a experiência. A mente que aplica as categorias. Entendeu? A mente que estrutura os fenômenos, produz objetividade fenomenal. E só por isso que a ciência continua possível. Então, Kant, ele acaba conseguindo explicar o quê? Causalidade, necessidade, regularidade, etc. Mas ele faz isso dentro do campo da experiência possível, ou seja, dentro do fenômeno. Mas é aqui que começa o problema, porque a metafísica, principalmente a metafísica clássica, ela queria saber algo muito maior. A metafísica clássica, ela queria falar
sobre Deus, falar de alma, falar de totalidade do mundo, né? Falar de causas primeiras, falar do fundamento último da realidade. Mas aí Kant agora vai dizer, não, as categorias do entendimento só possuem validade legítima para fenômeno. Então, quando a metafísica ela tenta ultrapassar a experiência, fenômeno, condições da acessibilidade, o que acontece com a metafísica? Ela cai. Ela cai no que ele vai chamar de ilusão transcendental. Essa é a acusação que Kant vai fazer contra a metafísica tradicional. Ela tentou usar causalidade, necessidade, substância, unidade, para quê? Para alcançar Deus, para alcançar a alma, a realidade numênica. Mas essas categorias pertencem apenas à experiência fenomenal. São campos divididos para ele. Então, veja, para Kant, a metafísica clássica, ela foi além, ela extrapolou demais. Entende? Então, veja, a metafísica, durante séculos, ela foi considerada a rainha da ciência. Aristóteles, Tomás de Aquino, a própria escolástica, todos acreditavam que a razão pode alcançar o fundamento último do real. E Kant vai interromper com isso. Ele vai dizer a razão teórica não pode atravessar o limite do fenômeno. E por isso, minha gente, que essa é a grande crise da metafísica. Entendeu? Então, veja, algo aqui importante. Kant não está destruindo a ciência, ok? Nada disso. Ele está fazendo algo muito além, muito além. E aqui, pessoal, chegamos assim diretamente ao problema teológico, porque a teologia clássica ela dependia profundamente da metafísica, da causalidade, da analogia do ser, enfim. O próprio Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai partir do movimento, da contingência, da causalidade. Ou seja, que tudo isso ascende racionalmente até Deus. Mas aí Kant vai dizer o seguinte: causalidade só vale legitimamente para fenômenos. Então, nós não podemos usar a causalidade para ultrapassar a experiência possível e alcançar Deus teoricamente. Vocês estão percebendo aqui agora o grande problema? Então, veja, o Allen Wood ele fala algo muito importante no seu livro. Kant não pretende destruir a religião. Ele pretende limitar o abuso especulativo da razão. Mas, gente, historicamente, o efeito disso foi gigantesco. Por quê? Porque depois de Kant, a metafísica torna-se suspeita, né? A própria transcendência vai se tornar problemática. A própria revelação vai entrar em xeque e vai precisar se justificar. A religião vai meio que caminhando para novos fundamentos. E aí, gente, começa aqui então a grande, que eu diria, bifurcação da teologia moderna. Alguns vão responder, por exemplo, isso é interiorização da religião, né? Então, o Schleiermacher vai dizer que a religião não é metafísica. A religião é um sentimento de dependência. Gente, outros vão dizer que a religião é uma reconstrução da revelação. Mas no final das contas, no final de tudo isso, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é só para mostrar o grande problema e o desafio que o pensamento kantiano propõe para a teologia. Entende? É isso. O Van Til, ele vai desenvolver essa ideia de que o verdadeiro fundamento transcendental da inteligibilidade é o Deus Trino, como eu falei agora há pouco. Ou seja, sem Deus não faz sentido ciência, lógica, nada. Entendeu? Nada. E isso é extremamente importante para a gente até aqui. Extremamente importante. Tá? Agora, percebam o impacto cultural de tudo isso. Qual é o impacto cultural, pessoal? Depois de Kant, a ciência vai ganhar enorme autoridade. A metafísica vai perdendo prestígio, né? A religião vai se tornando cada vez mais inferiorizada,
certo? A transcendência vai se tornando problematizada também. Essa é a estrutura espiritual da modernidade tardia. O próprio Charles Taylor diz que é nesse cenário que nasce uma nova condição de crença, ou seja, o homem moderno ele já não vive num cosmo metafisicamente transparente, né? Ele vive num universo epistemologicamente mediado, né? E isso muda a experiência da verdade, de religião, a própria experiência de Deus, entende? Então, vamos tentar formular isso aqui. O que que Kant salva? Kant salva o quê? Ele salva a objetividade científica do fenômeno. Mas ao fazer isso, ele está sacrificando o acesso metafísico ao ser em si. E essa é a grande questão. E talvez aqui esteja o ponto mais importante, porque depois de Kant, a teologia jamais poderá simplesmente pressupor uma metafísica puramente clássica, uma causalidade ontológica. Uh-uh. Agora a metafísica vai precisar responder. Como é que Deus pode ser conhecido sem violar os limites críticos da razão? E me parece que toda teologia moderna meio que nasce tentando responder essa pergunta de maneira bem clara. E agora, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver exatamente como Kant descreve esse limite da razão. Porque ele dirá que quando a razão tenta ultrapassar a experiência possível, ela inevitavelmente ela produz o quê? As famosas ilusões transcendentais. Entende? As ilusões transcendentais. É isso que nós vamos ver agora. Bom, pessoal, isso aqui é extremamente importante para a gente, porque chegamos aqui a uma das frases mais famosas, né? Profundas de toda a crítica da razão pura, né? Pensamentos sem conteúdo são vazios, né? Isso aqui é importante, pessoal, muito importante. Eu diria até que essa frase resume ah, o coração inteiro da epistemologia kantiana, tá? Se alguém compreende verdadeiramente o que está aqui na tela, ele vai compreender o problema de Hume, a revolução transcendental, a própria crítica da metafísica e, claro, o nascimento ali da modernidade epistemológica. Então vamos entrar nisso aqui devagar, com calma. Veja o que Kant está escrevendo. Os pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Veja, olhando a primeira, assim, dando aquela primeira passada, parece a frase elegante, mas essa frase ela é uma espécie de todo um compêndio inteiro de conhecimento do conhecimento humano. Vamos separar aqui a frase em si. Ó, pensamentos sem conteúdo são vazios. O que a gente quer dizer? Pessoal, ele está criticando o racionalismo dogmático, ou seja, a tentativa de reconstruir a metafísica apenas por dedução racional. Lembre-se do racionalismo moderno, lembra? Descartes, Leibniz, o próprio Wolff, autores que acreditavam profundamente em quê? No poder da razão pura, de que a razão ela poderia o quê? Deduzir. Esses homens que eu falei aqui acreditavam piamente nisso, que a razão poderia deduzir, sistematizar, alcançar Deus, alcançar substância, alcançar a alma, alcançar a metafísica universal. E aí Kant vai olhar para isso e dizer: conceitos sozinhos não produzem conhecimento real. E por quê? E ele vai responder: porque conceitos precisam de conteúdo, precisam de intuição, de experiência, de algo dado à sensibilidade. E sem isso, o pensamento fica vazio. Vamos olhar isso de um jeito mais didático. Imagine alguém, por exemplo, falando durante horas sobre substância infinita, essência absoluta, horas, realidade última, causa necessária, que mais? Sei lá, alma pura. Imagina alguém falando horas sobre isso, mas sem qualquer relação legítima com uma experiência possível. Kant vai olhar para isso e vai dizer: gente, isso aí é um pensamento vazio.
Não porque os conceitos sejam logicamente sem sentido, mas porque eles não possuem conteúdo intuído legitimamente. Agora, observem aqui o tamanho da crítica. Kant está dizendo o seguinte: a razão ela não pode simplesmente construir metafísica a partir de si mesma. E isso é terrível para a racionalidade clássica, para a metafísica especulativa, por exemplo, a própria teologia natural nacionalista, racionalista. Por quê? Porque aqui, pessoal, aparece uma das grandes acusações kantianas contra a metafísica. Ela tentou pensar Deus, pensar a alma, pensar o mundo como totalidade, mas sem conteúdo intuído correspondente dentro da experiência possível. E aí, então, quando Kant olha para isso, ele vai dizer: ela ultrapassou de forma ilegítima os limites da razão. Gente, pensa no impacto teológico disso. Vamos pensar, pensemos no impacto teológico disso. A tradição clássica, ela falava o quê? Da essência divina, né? Da simplicidade divina, da substância divina, da eternidade, da necessidade absoluta. E aí Kant vai perguntar, beleza, qual o conteúdo intuitivo legitima esses conceitos? Percebe como é que essa pergunta é pesada? Essa pergunta, ela meio que explode o quê? Explode a famosa segurança metafísica tradicional. Coloca em xeque. Entende o peso disso? O desafio proposto? Agora, veja a segunda parte da frase, né? Ele diz: intuições sem conceitos são cegos. Aqui, gente, Kant ele está criticando o empirismo radical, especialmente ele que Hame. Hame havia deduzido, assim, ele reduziu o conhecimento a quê? Conhecimento para Hame. Ele reduz o conhecimento a impressões, sensações, né? Sucessões de percepções. E aí o que Kant vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que sensações isoladas não produzem conhecimento objetivo. E por quê? Porque percepção bruta não é um mundo organizado, entende? Vamos imaginar isso de maneira mais simples, pessoal. Olha só, sem conceitos, nós veríamos apenas o quê? Manchas de cor, sons dispersos, movimentos desconexos, intensidades sensoriais caóticas. Vocês jamais poderiam dizer o seguinte: isso é uma mesa. Por quê? Porque não tem qual o conceito de mesa que você. Se não existisse o conceito de mesa, quando você vai, o que é isso? Você não pode dizer, ora, isso é óbvio que é uma mesa. Mas sem os conceitos, era só um objeto, era só mancha de cor. É só isso. Nós jamais poderíamos dizer, isso é uma mesa, isso causou aquilo. Isso é um objeto. E por quê? Porque a experiência exige síntese conceitual. E aqui entra novamente, pessoal, a ideia central de Kant. É a mente que organiza a experiência. É ela que unifica, é ela que relaciona, é ela que estrutura, sintetiza. Então, por isso ele diz: intuição sem conceito é cega, ou seja, tem percepção, mas não tem conhecimento objetivo. Entende? Veja a genialidade da solução dele. Kant rejeita simultaneamente o racionalismo puro e o empirismo puro. Porque o que o racionalismo dizia? Lembra? A razão sozinha produz conhecimento. E aí Kant vai responder o seguinte: bom, sem conteúdo sensível, o pensamento é vazio, cara. O empirismo, por exemplo, dizia: não, mas tudo vem da experiência sensível. Aí Kant vai dizer: tudo bem, mas sem conceitos organizadores, sua experiência é cega. Então veja, o conhecimento humano, para Kant, exige essas duas dimensões inseparáveis. De um lado, sensibilidade, que vai fornecer o conteúdo, e do outro lado, o entendimento, que fornece a forma conceitual. E o conhecimento vai nascer do quê? Dessa síntese entre esses dois. Agora, observe o seguinte, pessoal, e isso é o coração da revolução transcendental. Aqui, o sujeito humano ele deixa de ser o receptor passivo do real e ele se torna
participante ativo na constituição da experiência objetiva. E Kant vai chamar isso de síntese transcendental. Essa palavra aqui, para gente, ela é central. Por quê? Porque conhecer não é copiar realidade, espelhar o mundo passivamente. O que é conhecer? Conhecer é você sintetizar o múltiplo da intuição sob unidade conceitual. Isso é conhecer para ele. Agora perceba a profundidade filosófica disso aqui. Como é que era o pensamento clássico, né? No pensamento clássico, o intelecto adequava-se ao ser. E agora Kant, nós já falamos em outras aulas, o entendimento ele vai estruturar os fenômenos segundo categorias. Isso muda. Muda o quê? Muda a epistemologia, muda a metafísica, a própria subjetividade moderna e a ciência. Heidegger vai dizer o seguinte: a consciência aqui ela vai se tornar o centro da questão filosófica moderna. Entende? O Charles Taylor ele diz que o sujeito aqui moderno, principalmente, ele vai se tornar interiorizado. Todos os pensadores ali, Van Til e outros, vão perceber o quê? Que Kant reorganizou a estrutura do conhecimento humano. Gente, e veja o impacto teológico disso. Por quê? Porque se conhecimento depende da síntese transcendental, se conceitos só podem ou só possuem, né, legitimidade quando são aplicados à experiência possível, e Deus não é um objeto empírico, então como os conceitos teológicos possuem conteúdo legítimo? Entende a dificuldade? Entende? E, pessoal, acredito no que eu vou dizer aqui. Essa pergunta ela vai dominar a teologia liberal, ela vai dominar assim, a neo-ortodoxia, vai dominar a apologética, a própria filosofia da religião moderna. O Shalom Mahali vai responder dizendo que o conteúdo da religião vem da consciência de dependência absoluta, ou seja, não vem da metafísica, mas da experiência religiosa interior. Gente, e o Calbart, diante disso, ele diz que o conteúdo da teologia ele não vem da experiência humana, mas ele vem da revelação soberana de Deus. Percebem? Barth ele está aceitando parcialmente a crítica kantiana da razão autônoma, mas ele está rejeitando essa redução liberal da fé à subjetividade humana. Entende, pessoal? Veja, agora observe algo importante aqui, até fascinante. Kant, ele acredita ter encontrado o equilíbrio perfeito, né? Nem racionalismo vazio, nem empirismo cego, mas ele vai chamar de síntese transcendental. Essa é a estrutura inteira da experiência humana, segundo o nosso querido Kant. Então vamos resumir didaticamente aqui. Sem sensibilidade, não há conteúdo. Sem entendimento, não há organização. E sem síntese, não há conhecimento. É por isso que Kant diz: bom, pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegos. Ou seja, essa frase ela resume, né, a crítica ao racionalismo, ao empirismo e a estrutura inteira da epistemologia transcendental. E qual é a consequência final disso? Que, sim, se conceitos só possuem validade legítima dentro da experiência possível, então a metafísica tradicional ela vai perder. Ela perde o acesso direto a Deus, ao ser e ao número. E aqui começa a crise do conhecimento teológico, que é o tema aqui. Kant, a crise do conhecimento de Deus. Porque agora a pergunta é: como conceitos sobre Deus possuem conteúdo legítimo se Deus não é fenômeno da experiência sensível? Essa pergunta vai permear toda a teologia moderna. Então, gente, guardem isso aqui.
porque nela Kant resume o seguinte: o fracasso do racionalismo, do empirismo e o famoso nascimento da filosofia transcendental. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. E com isso, a modernidade epistemológica atinge sua formulação, eu diria até clássica, né? Mas agora, gente, a gente precisa entender a consequência mais dramática disso tudo. Porque Kant vai concluir dizendo o seguinte: a razão humana possui limites que são intransponíveis. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá? Aqui, ó. Isso que nós vamos ver a partir de agora. Gente, olha só. A gente chegou num ponto aqui do nosso curso em que nós podemos começar a enxergar a consequência epistemológica completa da evolução kantiana. Porque até aqui, o que a gente viu, pessoal? Nós vimos peças separadas, né? Espaço e tempo, categorias, fenômenos, número, síntese transcendental, etc, né? Agora, pessoal, Kant junta tudo isso numa conclusão monumental. Ou seja, o sujeito humano, ele não é um receptor passivo. Assim, passivo que eu quero dizer da realidade. O sujeito, ele organiza, ele estrutura, condiciona, sintetiza e etc. E ele faz isso para toda a experiência possível. E essa é a consequência epistemológica decisiva. Agora a gente vai ter que caminhar aqui bem devagar. Por quê? Porque esse slide ele é assim importante para a gente entender a modernidade, a teologia moderna e até a maneira contemporânea como a gente pensa verdade e realidade. Ok? Então vamos começar aqui lembrando o modelo clássico. Eu gosto de relembrar. Antes de Kant, a maior parte da tradição ocidental pressupunha, pressupunha o quê? O mundo vem primeiro. Ou seja, a realidade ela possui estrutura, inteligibilidade e ordem. Fato. O intelecto ele recebe essa ordem, então, o que significava conhecer? Conhecer é você se adequar ao ser. E nós já falamos N vezes que Kant vai mudar totalmente isso. Ele não vai negar a existência do mundo, ele não nega isso. Ele não vai negar, por exemplo, a subjetividade da experiência, a objetividade da experiência. Isso ele também não nega. Mas ele diz o seguinte: aquilo que nós chamamos de experiência objetiva já depende da atividade estruturante do sujeito. E é essa mudança que é decisiva. Por quê? Porque agora nós vamos assim, desmontar as três expressões aqui que estão no slide de maneira cuidadosa. Primeiro, né? Primeiro que está aqui no slide, o sujeito organiza a experiência. Gente, o que isso significa? Como assim um sujeito que organiza a experiência? Significa, pessoal, que a experiência ela não é mero fluxo bruto de sensações. Como assim? Imagine por um momento que vocês estivessem apenas, assim, que vocês recebessem apenas cores dispersas. Imagina que vocês recebessem sons desconexos, formas, desculpa, sem unidade. O que seria para vocês? Isso seria um caos sensorial. Como assim? Para existir um objeto, para existir uma relação, para existir uma causalidade, permanência, um mundo organizado, o que a mente da gente precisa? Ela precisa organizar. Vou dar um exemplo simples. Quando vocês entram numa sala, vocês não experimentam manchas aleatórias. Vocês não experimentam superfícies estranhas numa sala.
impulso, desconexo. Não. Quando você entra numa sala, você olha e imediatamente se reconhece. Ih, isso aqui é uma cadeira. Que cadeira bonita. Uma bela mesa. Olha lá, ele entrou na sala. Ó, o livro caiu no chão por causa do vento. Percebeu o que eu estou falando? Vocês já organizam tudo. Vocês já organizam espacialmente, temporalmente, causalmente e conceitualmente. E essa organização ela não é aprendida empiricamente depois. Ela é uma condição da própria experiência objetiva. Ou seja, gente, aqui Kant está respondendo diretamente o Hume, porque ele dizia que nós percebemos apenas sucessão de impressões. E Kant responde: não, nós percebemos um mundo ordenado, porque o sujeito organiza a experiência segundo estruturas transcendentais. Agora observe o seguinte, isso é assim, revolucionário. Por quê? Porque a ordem da experiência não vem apenas do objeto, mas também da atividade transcendental da consciência. Ou seja, esse é o primeiro ponto. É essa a primeira situação que eu quero tratar. O sujeito humano, ele organiza experiências. Depois, o sujeito humano, ele estrutura fenômenos. O que é isso? O que significa estruturar fenômenos, professor? Bom, fenômeno, nós vimos já outras vezes, ele é o quê? Fenômeno é uma realidade enquanto aparece ao sujeito. Isso é fenômeno. É a realidade enquanto aparece o sujeito. Mas ela não aparece de maneira caótica. Ela não aparece independente das condições da consciência. Ela aparece como? No espaço, no tempo, sob causalidade, unidade, substância, ou seja, o fenômeno ele já nasce, ele já aparece estruturado. E aqui é importante para a gente evitar algumas caricaturas. Kant não, já falei isso outras vezes, né? Que Kant, ao dizer isso, ele não está dizendo que o homem, que o sujeito, melhor dizendo, ele inventa o mundo. Isso seria subjetivismo absurdo, assim, absurdo, vulgar. O sujeito não cria arbitrariamente a realidade. O que Kant está dizendo é o seguinte, que o objeto, enquanto conhecido, ele já aparece sob as formas da sensibilidade e as categorias do entendimento. É isso que ele está falando, nada além disso. E essa distinção, pessoal, ela é extremamente essencial. Por quê? Eu vou tentar explicar de um jeito mais é, claro. Imagine uma câmera digital. A câmera, pessoal, ela não cria paisagem. A câmera não faz isso. Eu estou falando em câmera normal. Ela não cria paisagem, mas ela possui o quê? A câmera possui filtro, a câmera possui sensores, a câmera possui mecanismo de processamento. Então, tudo que é captado pela câmera já é processado segundo a estrutura da própria câmera. Entende onde eu quero chegar? Ou seja, para Kant, consciência humana funciona analogamente. Nós nunca acessamos o real em si sem mediação. Nós já acessamos os fenômenos estruturados transcendentalmente. Então, agora perceba o tamanho da mudança. Antes de Kant, a realidade ela determina diretamente conhecimento. Depois de Kant, o conhecimento ele depende das estruturas pelas quais o sujeito experiencia a realidade. E essa mudança, como eu já disse várias vezes, ela está reorganizando teologia, ciência, metafísica, filosofia, etc. O Etienne Gilson, diante desse fato, ele vai dizer que nós temos aqui o deslocamento do centro da filosofia, do ser, para o sujeito. O Heidegger afirma que com isso a subjetividade moderna vai se tornar central. Central. Então veja, gente, agora nós chegamos talvez ao ponto mais profundo aqui, que é terceiro, o sujeito é que condiciona o conhecimento. Primeiro eu falei que o sujeito humano organiza a experiência, depois o sujeito humano
estrutura os fenômenos e, por fim, o sujeito humano, então, ele é, condiciona o conhecimento. Isso é profundo. Quando Kant diz que o sujeito ele condiciona o conhecimento, ele quer dizer o seguinte: o que ele quer dizer, pessoal? Que todo conhecimento humano ocorre sob condições transcendentais, ou seja, nunca existe, né? O conhecimento puro do real em si. Nunca existe isso. Ou seja, todo conhecimento humano, para Kant, já depende da estrutura da sensibilidade, da estrutura do entendimento, da unidade da consciência, das formas a priori, lembra das categorias? E aqui a gente precisa entender a palavra condição. O que é uma condição transcendental para Kant? É aquilo, gente, sem o qual a experiência não é possível. Por exemplo, sem o espaço, nós não percebemos os objetos externos. Sem o tempo, a gente não consegue perceber sucessão. E sem causalidade, a gente não consegue perceber qual é a relação de uma coisa com a outra. Sem unidade, nós não percebemos os objetos estáveis. Então, Kant diz o seguinte, que o sujeito condiciona a possibilidade da experiência objetiva. Agora, observe, isso muda completamente o problema, por exemplo, da verdade. Porque no mundo clássico, o que que a verdade significava? A verdade significava conformidade entre intelecto e ser. Depois de Kant, verdade passa a envolver conformidade com as condições transcendentais da experiência possível. E isso já é uma mudança gigantesca. Agora pensa, pessoal, na consequência teológica disso. Porque se todo conhecimento humano ele é condicionado transcendentalmente, Deus ele não é um objeto da experiência sensível, né? Nós sabemos disso. E Deus também não aparece fenomenalmente como ente, né? Espaço-temporal, que Deus pode ser conhecido de forma objetiva. E essa, meu querido, é a grande discussão da nossa aula. Kant e a crise do conhecimento de Deus. Porque antes de Kant, a criação conduzia, melhor dizendo, né? Antes de Kant, a criação ela conduzia de forma racional o Criador. A causalidade permitia a ascensão metafísica, né? Depois de Kant, a causalidade vale para fenômenos. O sujeito é que condiciona o conhecimento agora, depois de Kant. As categorias, elas organizam a experiência humana. Então, pessoal, nós não podemos simplesmente aplicar categorias além da experiência possível. E, gente, veja o impacto assim, histórico disso. A teologia moderna inteira ela vai nascer tentando responder esse problema. O Schleiermacher vai dizer isso aí, que religião não é metafísica. Religião é a experiência de dependência absoluta, ou seja, a verdade religiosa ela vai se deslocar da ontologia à consciência. Entende o desafio disso? Barth ele vai reagir fortemente contra isso. Ele vai dizer que Deus não é produto da estrutura transcendental humana. Deus ele é conhecido porque Deus, de maneira soberana, se revela. Entende? E isso é fundamental. Veja, Kant colocou o fundamento transcendental no lugar errado, tá, pessoal? Porque para Kant, o sujeito humano condiciona a inteligibilidade. E Van Til vai dizer o seguinte: não, o Deus treina que é a condição transcendental de inteligibilidade. Ou seja, lógica, causalidade, unidade, ordem, ciência, tudo isso só faz sentido porque o universo foi criado e sustentado por Deus. E isso é brilhante. O Bavinck, ele reconhece, né, que o sujeito humano, ele participa ativamente do conhecimento, né? O conhecimento ele nunca é exaustivo, mas a gente sabe que Deus é incompreensível, mas ele vai insistir que a revelação é que ela torna o conhecimento verdadeiro possível.
E isso é decisivo, porque o Bavinck ele tá evitando o racionalismo ingênuo, o subjetivismo moderno, o próprio ceticismo kantiano, por assim dizer. Agora, vejam algo profundamente importante aqui. Depois de Kant, a pergunta muda de lugar. Ninguém fala mais do que existe. A pergunta é quais as condições ou quais condições tornam a experiência possível? E essa mudança, ela meio que reorganiza a modernidade toda. E talvez aqui esteja o aspecto mais profundo para a gente. O sujeito moderno, ele já não vive. Ele não vive simplesmente diante do mundo, sabe? Ele vive mediando o mundo através das estruturas de consciência. E isso altera a gente. Experiência, identidade, religião, verdade, e etc. Tá? Veja, talvez a gente possa resumir dizendo o seguinte, que o sujeito humano, ele não cria arbitrariamente a realidade, mas ele condiciona a forma como a realidade pode ser experienciada e conhecida. Portanto, pessoal, experiência objetiva depende da arbitrariedade transcendental da consciência. Essa é a consequência epistemológica da Revolução Kantiana. Vocês percebem o drama final? Se o sujeito condiciona o conhecimento, né, então como é que o conhecimento de Deus é possível? Porque Deus não cabe nas estruturas ordinárias da experiência. Deus ele não é um fenômeno comum, ele não é um objeto empírico. Então, gente, toda a teologia pós-kantiana precisa responder a pergunta: Deus é conhecido como? Pela razão? Pela consciência? Sei lá, pela experiência? Pela fé? Pela estrutura transcendental? Pela palavra? E é e a partir dessas perguntas que a dogmática nasce, tentando responder cada uma delas. Por isso, agora nós vamos ver a consequência mais, assim, pesada dessa limitação crítica, porque Kant vai concluir o quê? Que a metafísica tradicional ultrapassou os limites legítimos da razão humana, entendeu? Legítimos da razão humana. E é isso que nós vamos ver agora. Sim, é isso que nós vamos ver agora, pessoal. Porque chegamos a um dos momentos mais dramáticos de toda a filosofia moderna. E eu escolho, assim, de forma conscientemente, essa palavra destruição, tá? Porque é exatamente assim que muitos contemporâneos de Kant perceberam o impacto da filosofia dele. Para muitos, Kant destruiu a metafísica. Em certo sentido, eu até creio que isso seja verdade. Mas a gente precisa entender o que exatamente foi destruído, o que Kant quis preservar e por que isso, pessoal, muda completamente a história da teologia. Porque até aqui, o que nós vimos? Nós vimos que Kant limita o conhecimento ao fenômeno, ele afirma que as categorias valem apenas para a experiência possível, né? Ele também vai negar acesso teórico ao número, ele vai reorganizar a relação entre sujeito e objeto, e é aí que surge a consequência. Se causalidade vale apenas para fenômenos, se substância vale apenas para fenômenos, se necessidade também vale para isso, então a metafísica clássica perdeu seu fundamento. Entende? A gente precisa lembrar o que a metafísica clássica pretendia dizer, né? Ela queria alcançar o que é a metafísica clássica? O fundamento último do ser, a causa primeira, né? A essência das coisas, a alma, Deus, o absoluto. E ela fazia isso como? Utilizando causalidade, substância, necessidade, essência, analogia e assim por diante. Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai partir do movimento, da contingência, causalidade, etc. E vai fazer isso até Deus. E Aristóteles, por exemplo, ele procura o ser enquanto ser, sabe? O Leibniz, ele vai falar o seguinte, ele fala do fundamento racional último do universo. Mas Kant, ele vai intervir e vai dizer algo terrível. As categorias do entendimento possuem validade apenas para fenômenos. Ou seja,
A causalidade organiza a experiência humana. A substância acaba organizando a experiência humana. A necessidade organizada, claro, ela organiza a experiência humana. Mas nós não podemos usar essas categorias de forma legítima. Para quê? Para não ultrapassar a experiência possível. E aqui a metafísica clássica ela vai entrar em ruído. Porque veja, observe, Kant não diz simplesmente que a metafísica é falsa. Ele diz algo muito mais profundo. O que Kant vai dizer? A metafísica tradicional excedeu os limites legítimos da razão. É isso. Essa é a crítica central. Na visão de Kant, a razão humana possui uma tendência, a experiência é uma tendência inevitável. Qual que é? Primeiro é ultrapassar a experiência possível. Ela quer alcançar absoluto, ela quer explicar totalidade, fundamento, Deus, alma, liberdade, ela quer. Mas quando ela faz isso, ela cai na ilusão transcendental, sabe? E essa expressão, ela é importante para a gente. Ilusão transcendental, o que é isso? Kant acredita que a razão naturalmente produz ideias metafísicas, ideias totalizantes e ideias absolutas. Mas essas ideias não produzem conhecimento objetivo. E por quê que não? Porque não possuem conteúdo intuído na experiência possível. Então a razão ela cria, gente, ela cria sistemas, ela cria especulações, deduções, enfim. Mas ela faz isso e ela ultrapassa os limites legítimos do conhecimento humano, sabe? Então esse sistema, essas especulações, deduções, ela vai ultrapassar os limites legítimos do conhecimento humano, pessoal. Veja o tamanho do desafio que ele levantou. Por quê? Porque durante séculos, metafísica ela era considerada, gente, o ápice do conhecimento humano. Agora Kant vai dizer, a metafísica tradicional não é ciência, porque ciência existe experiência possível, aplicação legítima. E Deus, então, ele não é um fenômeno. A alma não é um fenômeno. A totalidade absoluta do cosmos não é fenômeno, gente. Então a metafísica ela vai perder o seu estado científico. O Etienne Gilson vai dizer que ocorre aqui o colapso da metafísica do ser, porque o pensamento clássico ele pressupunha algumas coisas, como por exemplo a continuidade entre intelecto e realidade. E Kant rompe isso. Agora o intelecto conhece apenas fenômeno. O ser em si, pessoal, permanece além do alcance teórico. Gente, a gente tem que perceber que é algo extremamente importante. Kant não está simplesmente aqui celebrando destruição, não. Tá? Ele acredita, por exemplo, ele acredita estar salvando a racionalidade. E essa é a ironia profunda, né? Porque Kant olha para as guerras metafísicas intermináveis, para os racionalismos incompatíveis, e ele conclui o seguinte, que a razão não precisa ser criticada antes de ser usada metafisicamente. Então, gente, a pergunta não, né, mas a destruição, entre aspas, da metafísica tradicional, ela aparece para Kant. Qual que é? Como disciplina da razão. O Allen Wood, ele vai observar algo que, assim, é importante aqui para a gente. Qual que é? Kant não pretende abolir moralidade, religião, Deus, seita. Ele pretende impedir que a razão especulativa reivindique o conhecimento onde não possui legitimidade. E essa distinção é decisiva. Porque, veja, a teologia clássica ela depende, sim, dependia, na verdade, profundamente da metafísica. Simplicidade divina, imutabilidade, eternidade, isso aí está lá. E tudo isso pressupõe o quê? O acesso metafísico ao ser. Mas Kant agora, ele pergunta, tá bom, como vocês legitimam essas afirmações teoricamente? E essa pergunta, pessoal, muda a história da teologia. Muda.
Porque perceba a bifurcação que surge depois de Kant. Alguns teólogos eles vão concluir o seguinte: se a metafísica colapsou, a religião deve ser assim reconstruída na subjetividade, então. E aqui nasce homens como Schleiermacher, quando ele desenvolve essa ideia de que religião se torna sentimento, consciência, experiência interior, enfim. Outros, por exemplo, vão responder retornando, por exemplo, radicalmente à ideia de revelação. E aqui entra personagens como o próprio Calbart, que vai dizer que Deus não é alcançado pela razão humana. Não é. Deus é conhecido porque Deus fala, como diria Bart. Amém? Então, assim, pessoal, o sujeito humano, como diria Van Til, não pode ser o fundamento último da inteligibilidade. Para Van Til, por exemplo, lógica, causalidade, unidade, ciência, o que mais tem lá de opção? Experiência, né? Só faz sentido isso aí para Van Til, porque o Deus Trino existe. Então, o que que o Van Til está fazendo? Ele está transformando o transcendental kantiano numa apologética transcendental reformada. O próprio Bavinck vai responder também aqui. Assim, Bavinck reconhece a limitação da razão humana, a impossibilidade do conhecimento exaustivo de Deus. Mas ele, por exemplo, vai insistir que a revelação ela torna o conhecimento possível e verdadeiro. E isso, gente, é crucial aqui para gente. Porque Bavinck está evitando o racionalismo, o subjetivismo, essas coisas. Agora observe algo profundamente importante aqui. Depois de Kant, toda teologia precisa justificar epistemologicamente sua possibilidade. Porque antes a metafísica aparecia, assim, ela parecia o horizonte natural da razão, mas depois a transcendência vai se tornar problemática, sabe? A revelação vai ser problemática, a ontologia também. E essa é a crise moderna do que nós chamamos de conhecimento de Deus. Gente, o, o Charles Taylor vai argumentar o seguinte, que a modernidade, ela meio que cria uma nova condição de crença. E Kant é talvez o principal responsável filosófico dessa posição. Porque depois de Kant, o cosmos já não parece metafisicamente transparente. A própria transcendência, ela não é intelectualmente imediata, entende? Tudo precisa se justificar, legitimar, explicar a sua possibilidade. Observe a profundidade disso aqui, gente. Kant não está apenas destruindo, de algum modo, uma escola filosófica. Ele está alterando a estrutura espiritual da civilização ocidental. Porque depois de Kant, a ciência ganha autoridade, a metafísica ela perde um pouco a legitimidade, a subjetividade cresce, né? A religião ela meio que se desloca frequentemente para a interioridade. Isso vai moldar a modernidade, a secularização, a própria filosofia contemporânea. E essa aqui talvez seja a grande ironia, né? Kant está tentando salvar racionalmente, mas ao fazer isso, ele imita, assim, limita, né, radicalmente a capacidade da razão de alcançar o transcendente. Então, pessoal, ciência ela acaba sendo preservada, metafísica restringida e assim por diante. E essa é a destruição da metafísica tradicional. Agora, a gente tem que perceber algo muito mais profundo. Kant não elimina a ideia de Deus. Kant não elimina a ideia de liberdade. Kant não elimina a ideia de alma. Ele apenas está dizendo essas ideias não podem ser objetos de conhecimento teórico. Essas ideias elas passam da razão especulativa para a razão prática. Isso prepara o caminho para o nosso assim, próximo passo da filosofia kantiana, a famosa a religião moral. Então guarde cuidadosamente o que eu estou falando, porque aqui
ocorre primeiro a ruptura definitiva entre ciência moderna e metafísica clássica. Tem isso, não adianta. Aqui nós temos também que, depois de Kant, o fenômeno pertence à ciência, o número escapa do conhecimento teórico, a própria metafísica perde a sua antiga soberania e a teologia agora precisará decidir. Ela será o quê? Metafísica? Experiência? Revelação? Consciência? O quê? Transcendentalidade? O que que ela vai ser? Porque toda a modernidade nasce dessa crise. Mas agora a gente tem que entender, pessoal, o que Kant faz com Deus depois da destruição metafísica. Porque, sim, Deus não desaparece em Kant, ele reaparece onde? Ele reaparece no domínio da razão prática e da modernidade. Vamos ver isso aqui então, pessoal. Bom, já estamos caminhando para o fim. Pessoal, isso é extremamente importante, porque chegamos aqui a um ponto central da crítica da razão pura. E aqui a gente tem que ser muito cuidadoso, porque esse slide ele pode ser muito mal interpretado assim, até facilmente. Veja o que está escrito nele aí. Pessoal, Kant aqui, ou eu, qualquer um de nós aqui, Kant não está dizendo que Deus não existe. Ele não está falando que a alma não existe, a liberdade, que o cosmos não possui totalidade. Nada disso está sendo dito aqui. A tese kantiana, eu acho que ela é mais precisa, né? Elegante. O que Kant está dizendo é o seguinte, gente. A razão especulativa não pode conhecer esses objetos como objetos de ciência teórica. E essa distinção, pessoal, ela é fundamental. Vamos começar pela expressão aí razão especulativa, né? O que que é isso, gente? O que que é razão especulativa? Pessoal, em Kant, razão especulativa não é a razão enquanto procura conhecer teoricamente a realidade. Uh-uh. É a razão quando pergunta o que que existe? Qual é a causa última, né? O que que é a alma? Deus pode ser demonstrado? Hum? O mundo teve o começo? Percebe as perguntas? Ou seja, a razão especulativa é a razão buscando conhecimento metafísico. É a razão tentando assim ultrapassar a experiência sensível para poder alcançar o quê? Deus, alma, o mundo absoluto, enfim, tá? Agora, segundo Kant, existe um problema aqui. A razão humana, ela só conhece quando duas coisas estão presentes. A razão humana. E qual que é? Primeiro, é a intuição sensível. O que que é isso? É algo que precisa ser dado à experiência. Segundo, é o conceito de entendimento. Esse lado da pesquisa, esse lado aqui, ele precisa ser organizado, pessoal, pelas categorias. Esse conceito de entendimento. Porque sem intuição, o pensamento ele é vazio. Sem conceito, a intuição é cega. Lembra da frase? Nós já vimos tudo isso. Então, o que que o conhecimento teórico ele exige? O conhecimento teórico exige a aplicação das categorias, né, ao material da experiência possível. Mas veja, gente, mas Deus, alma, liberdade e a própria totalidade do cosmos não são objetos dados à experiência sensível, não são. Ninguém percebe Deus como percebe, por exemplo, uma árvore. Ninguém observa a alma como se observa um copo numa mesa. Ninguém vê a liberdade como vê um movimento físico. Gente, ninguém contempla a totalidade do cosmos como objeto diante de si. Então Kant vai chegar e vai perguntar: então tá bom, se não há intuição sensível correspondente, como pode haver conhecimento teórico desses objetos? E a resposta que ele vai dar vai ser: não pode haver. E agora a gente tem que analisar cada item aqui do slide. Vamos lá, olha. Cada item. Primeiro aí, Deus, alma, liberdade, totalidade do cosmos. Né? Então vamos lá para Deus. Gente, para a teologia clássica,
Deus era o objeto supremo da metafísica. Quem era Deus? Deus era a causa primeira, né? O famoso ser necessário, né? O fundamento do mundo, princípio último da realidade. Meu Deus, é ato puro, né? Deus seria a razão suficiente do universo. Era assim, ou seja, a metafísica tradicional, ela acreditava que a razão podia subir da criação até Deus. Aí Kant vai chegar e vai dizer: bom, Deus não é objeto da experiência possível, ou seja, Deus ele não aparece no espaço, no tempo, como fenômeno ou como objeto entre objetos, por exemplo. A razão especulativa ela não pode conhecer Deus como conhece, por exemplo, os objetos empíricos. Não dá. Mas também ela não pode demonstrar Deus por meio de categorias como causalidade, necessidade. Por quê? Porque essas categorias têm validade apenas no domínio da experiência possível. E aqui, gente, vem o golpe, na minha opinião. Porque se causalidade só vale para fenômeno, né, se causalidade só vale para fenômeno, então eu não posso simplesmente dizer o mundo é um efeito, porque todo efeito exige uma causa. Logo, Deus é a causa transcendente do mundo. Kant diria o seguinte: bom, você está usando a categoria de causalidade para ultrapassar o campo onde ela tem validade legítima. A causalidade, pessoal, ela organiza terremotos, mas Deus não é fenômeno. Então, a prova metafísica de Deus ela vai perder totalmente a sua legitimidade crítica. Entende? Agora, percebam o peso disso. Kant não prova que Deus não existe. Ele simplesmente diz: a razão especulativa não pode demonstrá-lo. E essa é uma diferença enorme, tá? Por quê? Porque Deus não está sendo negado, Deus está sendo deslocado. Ele sai do domínio do conhecimento teórico e reaparece depois no domínio da razão prática. Gente, e alma? O que é isso? Segundo objeto aqui, o que é isso, alma? Pessoal, na tradição clássica, a alma era o quê? Era pensada como substância espiritual, princípio de vida, né? Sujeito que permanece, realidade, enfim, uma série de coisas na alma, né? Então, mas Kant vai perguntar, tá bom, nós aprendemos, né, que a alma era pensada como substância, princípio da vida, sujeito que permanece, imortal. E aí Kant vai perguntar, beleza, mas seguinte, nós temos intuição sensível da alma como substância? Como assim? Quando eu olho para dentro de mim, o que que eu encontro lá? Pensamentos, desejos, sensações, lembranças, afetos, representações. Mas encontro a alma como substância simples, imortal e permanente? Encontro? Para Kant, não, pessoal. A razão especulativa ela transforma o eu penso em uma substância metafísica, mas isso é um salto totalmente ilegítimo. E aqui, Kant está sacrificando aquilo que ele vai chamar de paralogismo da razão pura, ou seja, raciocínios que aparentemente válidos, mas que aplicam ali de forma indevida categorias metafísicas do sujeito pensante. O que a razão diz? A razão diz: eu penso, logo há uma substância simples chamada alma. E aí Kant vai responder: não tão rápido, meu gafanhoto. O fato de eu ter unidade de consciência não autoriza a conclusão de que conheço a alma como substância numênica. E isso é profundamente moderno, porque depois de Kant, o eu deixa de ser imediatamente transparente. E transparente como o quê? Como substância metafísica, porque o sujeito ele vai se tornar condição da experiência, o sujeito ele vai se tornar uma unidade transcendental, mas o sujeito ele não vai se tornar, mas não objeto conhecido dele próprio. E isso vai ter consequências enormes para o idealismo alemão, para a própria psicologia moderna, para o existencialismo, para a teologia, enfim.
Terceiro aqui é liberdade, gente. Terceiro objeto, pessoal. Aqui Kant é especialmente fascinante. Por quê? Porque na razão teórica, liberdade é problemática lá. E por quê? Porque todo fenômeno ele era submetido à causalidade natural. Como assim? Tudo que aparece no mundo da experiência, gente, aparece como condicionado por causas. Então, se observa, por exemplo, um ato humano apenas como fenômeno, ele parece fazer parte da cadeia causal da natureza. Mas liberdade, no seu sentido profundo, significa o quê? Significa capacidade de incendiar uma série causal, assim, iniciar, perdão, uma série causal por responsabilidade racional. Ou seja, não apenas ser efeito das causas anteriores, mas agir a partir da razão. Entende? E aqui vai surgir o problema, pessoal. Qual o problema que vai surgir aqui, gente? A liberdade não pode ser observada empiricamente. Você pode observar comportamento, movimento, decisão, palavra, sessão, tudo, mas você não observa a liberdade em si. Então, a razão especulativa não pode demonstrar liberdade como objeto teórico, pessoal. Mas aqui que a gente vai dar uma virada decisiva para gente, porque embora a razão teórica não possa conhecer liberdade, a razão prática precisa pressupô-la. E por quê? Porque moralidade exige responsabilidade. Se não há liberdade, não há dever, pessoal. Se não há liberdade, não há culpa. Se não há liberdade, não há obrigação moral. Então, liberdade não pode ser desmontada especulativamente, mas ela é postulada praticamente. E aqui começa aquela transição, né, da crítica para a crítica da razão prática agora. Porque nós temos aqui a totalidade do cosmos, é o quarto objeto aqui, né? A totalidade do cosmos. Gente, esse quarto objeto aqui, a razão humana, o que eu estou querendo dizer? Que a razão humana, ela deseja pensar o mundo como um todo. O que a razão humana pergunta? O mundo teve começo no tempo? O mundo é eterno? O espaço ele é finito ou ele é infinito? Entende? Tudo é composto em partes, sim, de partes simples. A alma causa livre. Há uma causa livre, perdão, no mundo? Será? Estou pensando em alma, um outro assunto. Existe, por exemplo, um ser necessário, pessoal? Perceba que essas perguntas formam aquilo que Kant vai chamar de antinomias da razão pura. O que significa antinomia? Significa conflito da razão com ela própria. Kant vai mostrar que a razão pode produzir argumentos aparentemente fortes para teses opostas. Por exemplo, o mundo teve começo no tempo e também o mundo não teve começo no tempo. Ou existe liberdade e também tudo está determinado por causalidade natural, ou há um ser necessário e também não há ser necessário no mundo. Percebe a gravidade disso? A razão, quando tenta pensar a totalidade absoluta do cosmos, ela entra em contradição com ela própria. E por quê? Porque tenta transformar o mundo como totalidade em um objeto. Mas nós nunca experimentamos a totalidade do cosmos. Nós experimentamos partes, eventos, objetos, fenômenos, nunca a totalidade absoluta. Então a razão especulativa ela vai ultrapassar o seu limite. Agora vamos juntar tudo isso, pessoal. Então a gente está dizendo o quê? Que a razão especulativa ela não pode conhecer Deus. Por quê? Porque Deus não é objeto da experiência possível. Ele está dizendo que a alma, nós não temos intuição da alma como substância numênica, por exemplo. A própria ideia de liberdade. Por quê? Porque liberdade não aparece como fenômeno empírico. A totalidade do cosmos, por exemplo. Por que aqui ele está aqui? Porque a totalidade absoluta nunca é dada na experiência.
Perceba o impacto disso, gente. Esses quatro temas, eles eram, assim, justamente o coração da metafísica clássica. A metafísica clássica, ela tentou reconhecer o quê? Deus, a alma, o mundo, a liberdade. E Kant diz o quê, pessoal? E Kant diz exatamente esses objetos, eles excedem os limites da razão especulativa. E isso é a destruição da metafísica tradicional. Mas, novamente, pessoal, a gente tem que ser preciso aqui. Kant não está dizendo assim, esses objetos são falsos. Ele diz que esses objetos não podem ser conhecidos teoricamente pela razão pura. Por quê? Porque eles dão ideias da razão. Eles são ideias, perdão, eles são ideias da razão. E aqui entra uma outra distinção importante. Para Kant, as ideias da razão possuem função regulativa, não só constitutiva. O que isso significa? Gente, função constitutiva seria o quê? Seria quando uma ideia nos dá conhecimento de um objeto. Por exemplo, quando eu conheço uma árvore, eu tenho um objeto da experiência. Até a questão de comparar, né? Existe também a função regulativa. O que é isso? É quando uma ideia orienta a razão, organiza a investigação e ela acaba dando direção ali ao pensamento. Mas ela não fornece conhecimento de um objeto correspondente, ok? Então, o que diz lá? Então, por exemplo, Deus, conceitos como Deus, alma, mundo, como totalidade, funcionam para Kant, mas funcionam como ideias regulativas. Elas orientam a razão, mas elas não podem ser tratadas como objetos de conhecimento teórico. Não pode. Agora, pense o impacto teológico disso. Para a dogmática cristã, Deus ele não é apenas uma ideia regulativa. O que é Deus para eles? Deus é o Senhor, Criador, Redentor, Trino, sabe, pessoal. E como assim, professor? Deus é aquele que fala, aquele que se revela. Então, o kantismo, ele cria essa tensão, né? Se Deus é apenas ideia regulativa da razão, a dogmática clássica se torna impossível. Impossível mesmo. Mas se Deus realmente se revela, então a crítica kantiana tem que ser respondida. E aqui entram as grandes respostas teológicas, pessoal. Por quê? O Schleiermacher, ele vai dizer o seguinte: nós não fundamos religião em metafísica especulativa. Nós fizemos isso mais na consciência imediata de dependência absoluta. Ou seja, ele aceita o colapso da metafísica clássica, Schleiermacher, mas ele meio que reconstrói a religião no sujeito. Entende? Ele meio que, o próprio Calbart, na dogmática dele, acho que é na dogmática dele, ele vai dizer que a teologia não começa com a razão, mas com a experiência religiosa, porém com perspectiva de Deus. Tá? Barth começa, por exemplo, exatamente com a doutrina da palavra de Deus lá na dogmática dele. E isso é decisivo, porque ele está dizendo o seguinte: Deus não é conhecido porque a razão especulativa o alcança. Deus é conhecido porque Deus se dá a conhecer. Ele vai se dar a conhecer. E isso é extremamente importante, pessoal. O Bavinck vai insistir que a teologia ela não é ciência da religião humana, mas de Deus. Porque Deus ele revelou conhecimento de si mesmo em sua própria palavra. Ponto. Né? Veja, se ele insiste que teologia não é ciência da religião humana, mas ciência de Deus, o Bavinck, e ele vai justificar isso dizendo que Deus, ele pensa assim porque Deus revelou conhecimento de si mesmo na palavra dele. O que o Bavinck está entendendo? Ele está entendendo muito bem o impacto de Kant. Porque se Deus não pode ser conhecido, não apenas a dogmática está caindo com isso, a própria religião vai perder o seu fundamento. Como assim Deus não pode ser conhecido? E é por isso que ele insiste. Deus é incompreensível. Mas Deus não é incognoscível. Bavinck vai insistir nisso.
Nós não conhecemos Deus exaustivamente, não tem como. Mas a gente conhece Deus verdadeiramente, porque ele decidiu se revelar. Amém? Outra coisa, pessoal, não menos importante, Kant coloca um limite. Ele diz o seguinte: ele diz que a razão especulativa, tá? Ela não pode conhecer Deus, né? Ela não pode conhecer Deus, alma, liberdade e a própria totalidade do cosmos. E aí, o que que a teologia reformada vai responder? Ela vai responder o seguinte: correto. A razão humana não pode escalar os céus, mas Deus pode descer. Aleluia. Deus pode falar. Deus pode revelar-se. E essa é a diferença decisiva. A crítica kantiana, ela destrói a pretensão da razão humana, principalmente autônoma, né? Mas ela não destrói necessariamente a possibilidade de revelação. A pergunta é: quem tem a iniciativa no conhecimento de Deus? A razão humana ou Deus? Essa pergunta é aquela pergunta que separa, né? Metafísica racionalista do liberalismo moderno, neortodoxia, pressuposicionalismo, a epistemologia reformada. E agora talvez possamos formular a tensão central aqui assim. Kant diz: a razão não pode subir até Deus. E aí a dogmática vai responder, dogmática reformada. Mas Deus pode descer até nós. Essa é a diferença entre especulação e revelação. Meus irmãos, então, esse slide ele é decisivo porque estabelece o limite. Que limite? A razão especulativa chega diante de quatro portas. Quais? Deus, alma, liberdade e cosmo como totalidade. E aí Kant vai dizer o quê? Que por essas portas a razão teórica não passa. A modernidade teológica ela começa justamente tentando responder se a razão não passa, como Deus pode ser reconhecido. Como é que pode? E a resposta cristã reformada será a palavra por revelação. Ele não é conhecido por autonomia, por especulação, por neutralidade, mas por palavra de Deus. Agora nós vamos ver como é que Kant aplica essa limitação diretamente ao argumento mais famoso da metafísica racionalista, a prova ontológica da existência de Deus. E isso nós vamos tratar somente na próxima aula. Que Deus abençoe sua vida.